Back-Office de Atendimento apresenta o último episódio de Back-Office Show. Olá, atendimento! Desculpa. Que garota doida da porra! Ela fez que nem roteiro. Desculpa, tudo. Mas sejam bem-vindos ao último episódio do Back-Office Show. Gente, e a dupla da vez é a MC Granton e MC Dorrow. Olha aí, ó. Marcele Dorrow e Júlia Granton. Júlia, tá nervosa? Tô com o rosto quente. Não vai ganhar nada, cara. Então, tu imagina, é de graça isso aqui e tu só vai falar. Então, fica tranquila. E tu, Marcele, tá tranquila? Nada. Cara, que dupla improvável, né? Nada Nunca com pensei, nada. nunca pensei. Nunca trocaram uma ideia, né? Assim, nunca... Não, já. Pergunte aqui, bastante. Ah, Júlia atua no Pergunte Aqui, Bastante né? apoio, graças a Deus. A Júlia, ela é meio um N2 do back-office, né? É, total. A Júlia é meio que um N2 do back-office. Mas por quê? Por que tu concordou comigo? Porque ela é N2? É. Porque ela dá suporte pra gente lá pro Mas só por Pergunte isso? Aqui. Só por isso? É o suporte. Mas é um suporte certo, sim? Sim, Tu confia na resposta dela? confio. Nossa, Bom. essa pergunta foi meio polêmica. Acho que ele Não, queria... essa ele pergunta ela é uma tentou. introdução Olha. para o nosso tema de hoje. A gente vai falar sempre de resolutividade, né? O nosso enredo, mas a pergunta-chave é sobre o N2, né? Quais barreiras a gente pode... quais fronteiras, na verdade, a gente pode atravessar indo além com a nossa comunicação, né? E por que o N2? Não só o N2, né? Mas unidades, o call center, outras áreas, né? Os outros setores que compõem a nossa instituição. Uhum. E aí, quando eu te pergunto por que a Júlia seria um N2, era para saber se você estava familiarizado com esse significado de ser, o que é ser um N2 da instituição, né? E eles realmente nos trazem insumos, nos trazem suporte. Realmente, a gente precisa nos agarrarmos, né, às regras de negócios que eles nos passam. Claro, a Renata e a Eduarda, elas fizeram parte de um episódio que elas discutiram muito sobre essa questão de confiar no que o N2 passa, né? Sim. Não é questão de confiar, mas validar, né, o que está sendo passado para a gente, né? E, de fato, validar também o que a Júlia passa, como ela sendo um N2 ali, né, um suporte do nosso Pergunte Aqui. Ela, de fato, é uma referência de matriz de conhecimento ali muito foda. Então, e Júlia é cantora, tá? A garota, ela se divide em duas. À noite, de um jeito, de dia, de outro. Essa é a nossa famosa Fiona do back-office. Que isso? Ela é, cara. Princesa. Arrasou. Princesa do back-office, do atendimento. E, gente, por que vocês, né? Por que logo vocês duas nessa jornada de falar um pouco de atravessar essas fronteiras, né? Porque hoje vocês, assim como outras pessoas, mas também são referência em um quesito inconformidade de alguma coisa, sabe? E aí vocês se saem do lugar e sempre procuram formas de como resolver ou onde resolver aquele problema daquele aluno. Sim. Vocês não só enxergam números, vocês são analíticas, são criteriosas, olham aquilo ali e falam, cara, aqui, não, eu só vou para o próximo protocolo quando eu terminar esse. Né, Marcele? Isso aí. Aí acumula 30 demandas por dia seguinte. É uma isso aí. realidade. É uma realidade, né? Mas... No episódio anterior, a gente falou sobre logística, né? De processos e como a gente pode se reorganizar para poder lidar com algumas mudanças. Sim. E é legal, cara, assim, assistir cada episódio que vai compondo os assuntos. Sim. É genial, assim. E a gente vai aprendendo, né? Acumulando mais aprendizado um com o outro, né? Um com o outro. Isso aqui tá. Ninguém é especialista em nada, mas Exatamente. as experiências moldam a gente, Sim. né? E, primeira coisa de tudo, o que faz vocês hoje levantarem da cadeira e pensar, não, eu tenho que ir atrás desse pessoal aqui para poder entender o que está acontecendo aqui? O que faz vocês levantarem para poder procurar ajuda? Assim? Marcele, você, por exemplo, é uma pergunta no geral, mas ouvindo especificamente você, tá cara de jornalista hoje, hein? Eita! Caraca, isso deu uma boa noite aqui, me arrepio todinho. Boa noite. Olha aí, ó, caraca! Que isso, Então, velho. Mas aí, gente, o que te faz, assim, buscar? Acho que pela minha jornada minha jornada profissional, né, eu já passei por algumas experiências onde entender o que o aluno precisa, conseguir buscar, né, a resolutividade daquilo que ele precisa, ou mesmo que seja uma comunicação negativa, né, tentar dar o máximo de munição, de informação para ele.
faz com que ele entenda como o nosso processo funciona. Então, acho que ir atrás dessas respostas, né? Ir atrás dessas orientações e ter ali, pelo menos, o básico do insumo para que esse aluno entenda qual é a realidade dele dentro da instituição, qual é a realidade dele dentro daquela questão da análise de boleto dele, da bolsa, enfim, ou até acadêmica, com relação a horas AC, né? Que parece simples, mas não é. É de extrema importância. Então, acho que eu busco sempre esse apoio de entender aquilo que o aluno necessita e ir atrás daquilo que eu consigo de informação para conseguir munir ele do básico, pelo menos dentro daquilo que ele está buscando. Então, acho que essa é uma das principais motivações que eu tenho para levantar da cadeira e ir atrás da resolução para ele, com o N2, com o apoio, com o suporte. E, no geral, como é que é essa relação de vocês com o N2? Assim, Com o N2? A recepção, os resultados, os benefícios, os desafios. Qual setor de N2 que você N2 fala? no geral. Dentro do corporativo ou... Geralzão, vamos falar de instituição, tá? Não vamos dar nomes, tá? E direcionar essa pergunta para alguns específicos, porque a gente sabe que as respostas podem mudar conforme, sim. né? Mas no geralzão, como é que vocês lidam, como lidam com vocês, com as perguntas? Como é também a forma deles buscarem resolutividade? Porque uma coisa somos nós, mas somos um time, né? Como a gente está sempre ratificando nos episódios, é que nós trabalhamos em conjunto. Sim. Né? A instituição em si, todo mundo tem que vestir a camisa. Então, assim, não basta só eu também me esforçar, querer abraçar o mundo, se o mundo ele vai muito mais além de mim. Eu tenho outros setores trabalhando comigo também pela mesma causa. Então, eles precisam também. Então, na opinião de vocês, acho que você, Júlia, que tem mais tempo de casa, tem tido uma evolução desde que você entrou até hoje? Como é que é essa recepção, a percepção deles quanto cliente? Me fala um pouco aí da sua visão de N2 hoje. Eu acredito que tenha tido evolução, sim. Tem alguns setores de N2 que buscam sempre uma resolutividade para que nós possamos responder cada vez melhor os nossos alunos, os nossos clientes. E também tem time de N2 que, infelizmente, se desviam dessa resolutividade e acabam que trazendo um problema para a gente tentar resolver. Só que nós somos um time, então eu acredito que tenha coisas que eles poderiam resolver ali e não trazer para que nós possamos resolver, porque nós somos uma instituição só. Então, tem N2, sim, que já se desenvolveu bastante e tem time de N2 que ainda está nesse desenvolvimento. É uma realidade, Sim. isso hoje. Mas Sim. isso incomoda, e o que faz vocês buscarem sugerir melhorias? Assim, como sugerir? Como vocês lidam com isso? Eu joguei a bola para eles jogaram para a gente, aí, acabou, explode em mim, faço o quê? Eu procuro entrar em contato diretamente com eles. Eu procuro buscar uma resolução referente ao caso que talvez aquela pessoa ali não saiba como prosseguir ali com aquele caso ali daquele aluno específico. Então, eu procuro resolver, procuro uma solução e repasso para aquela pessoa ali, para que ela tenha uma noção dali do que aconteceu, para que se um outro cliente vier buscar um mesmo entendimento com aquela pessoa, ela já vai saber lidar com aquele assunto. Sim. Perfeito. Trago até um exemplo, não em si de falta de devolver, né, para a gente em relação a não ter o suporte, não ter informação para passar para a gente. Mas trago assim uma ideia, né? Uma ideia não, uma vivência que a gente teve aqui, não só eu, né, como o nosso grupo, né, que iniciou aqui no início do ano, para cá até o meio do ano, sobre retornos, né, que a gente tinha com informações mais vagas, né, tipo, como se a gente já tivesse conhecimento do processo. E a gente começou tem pouco tempo, então a gente não tem esse conhecimento profundo do processo. E aí, com isso, a gente vai retornando também contato com eles, via Teams, de outras formas, ou comunicação com supervisão, pedindo, né, para que eles comecem, né, a detalhar mais esse processo. Não, aqui nessa área a gente não consegue atender, mas em tal área consegue. Esse caminho é esse caminho. E é da mesma forma que eu entendo que a gente também precisa lidar com os nossos alunos, né, que são os nossos clientes. Porque se a gente tratar eles como se entendessem do processo, como se entendessem do que precisa ser realizado, né, de como funciona, eles não estariam abrindo subsídios, solicitações para a gente, né, requerimentos para a gente. Então, a gente também tem que tratar da mesma forma, como se eles não soubessem de nada e a gente conseguisse desenvolver isso com base na nossa informação, na nossa comunicação ali com eles. Como substituir um subsídio hoje? Como seria a nossa vida sem um subsídio?
olhando ter a lei, mais assim, autonomia para algumas situações, porque tem muitas situações que nós podemos, nós não podemos, mas nós conseguimos executar ali no nosso setor, mas que nós precisamos abrir um subsídio que talvez aquela solicitação do aluno entre até em backlog por conta da espera do subsídio, de uma coisa que nós poderíamos finalizar ali mesmo, mas não temos autonomia para poder fazer. não tem Sim. aquela outorga, né? Aquela Isso, coisa sim. do tipo, não tenho acesso, né? Eu posso fazer, sei fazer, mas eu não consigo porque eu não tenho acesso, Isso, né? isso mesmo. Beleza. E, assim, o acesso é muito importante a tudo, né, gente? E o acesso ao N2 é viável para vocês? Assim, ele é aberto quando vocês vão à procura deles? Porque, como eu falei, nem sempre é um subsídio, Sim. né? Podemos substituir o subsídio por autonomias, E-mail, né? sim, Aí tem sim. e-mails, mas, assim, vamos um pouco mais além. Vocês vão até os setores, assim, para conversar, para poder... Sim, Já aconteceu. trocaram ideia? Já tive essa possibilidade de troca, graças à Victoria, também no suporte, já tive essa possibilidade de troca, principalmente com faturamento. E é bem legal, porque a receptividade deles é bem diferente. Não que no N2 eles não atendam a gente ali com tranquilidade, com clareza, mas ter essa troca ao vivo, eles entenderem que a gente está ali, existe, a gente ali está ali presente, faz com que eles consigam também mensurarem, tipo, poxa, preciso dar esse amparo para Marcele, para Carol, enfim. Então, essa troca de ir até o lugar, ir atrás da informação, ou, olha, meu chamado, que meu subsídio não foi atendido da forma como eu esperava, eu não consegui entender, ou o percentual está diferente do que está informado para o aluno. Será que você consegue verificar de novo? Facilita bastante a nossa rotina, né? Sim, Ter em essa alguns assuntos proximidade. também você não precisa nem abrir um subsídio. Você pode ir até ali, nós estamos do ladinho, nós trabalhamos um do ladinho do outro. Sim, cara, então, vizinhos, né? Sim. E ir lá presencialmente, nós podemos conhecer outras pessoas. O entendimento é muito melhor do que abrir um subsídio, porque ler e ouvir são coisas totalmente diferentes. Você pode obter um aprendizado muito maior do que abrir só um subsídio. Ali, você abrindo um subsídio, você vai aprender algo sobre aquele caso específico. E você indo até lá e a pessoa te explicando presencialmente, talvez você aprenda algo que você possa utilizar em outros casos também. E aí, você vindo do ao vivo, né? É uma fala que se encaixa perfeitamente porque você hoje lida com alunos diferentemente das pessoas que estão na célula back-office. Sim. Né? Por mais que hoje você também seja back-office, mas você tem uma atividade diferente que é o atendimento ao vivo, né? Atende os alunos via Teams, né? Cara a cara ali, vamos botar. E tem uma diferença de resolutividade? Tem. Eu acredito que sim. Porque, como eu falei anteriormente, uma coisa é você ler. Outra coisa é você estar ouvindo ali no momento. Porque talvez você explique algo para o aluno que ele não entenda, pode ser simples, mas ele não entende ali pela sua escrita. Mas ele te ouvindo, se ele não entender a sua primeira explicação, ele vai falar para você: eu não entendi, posso explicar de novo? Ou então eu sempre pergunto: mais alguma dúvida? Você entendeu o que eu estou te explicando? O aluno vai falar: não. Então eu explico mais especificadamente, bem detalhadamente. Às vezes eu faço cálculo junto com o aluno. Nós temos 30 minutinhos cada aluno, só que tem alguns casos que nós passamos desse tempo. Mas, por exemplo, já teve caso de 1 hora e meia ou até mais, só que no final a gente traz um resultado positivo, porque o aluno entendeu aquela nossa explicação ali. Não é igual um requerimento, que o aluno vai abrir, não entendeu? Ele vai abrir outro. Se ele não entender, ele vai abrir outro, e pode chegar numa reclamação, pode chegar em outras coisas, né? numa ouvidoria. Em questão de tempo, tem uma diferença grande entre o ao vivo e o requerimento, porque o ao vivo o aluno está ali te aguardando. Sim. Ele sabe, ele tem uma garantia ali de que, no mínimo, uma resposta ele vai ter. Agora, Sim. quando é back-office, né? Quando é um requerimento, o prazo, por que ele é um pilar para a resolutividade, né? Porque se você responde ele fora do prazo, a expectativa dele com aquele prazo se quebra, porque Sim. chegou no limite, né? Dias depois não foi atendido, o que o cara vai pensar? Aí, quando se responde, por mais que seja uma resposta positiva, o cara vai falar: não, pô, foi agora que veio responder e tal, minha vida está um caos, né? Já fui gerado boletos e juros, o meu reembolso não caiu ainda, precisava pagar uma conta, não vou pagar mais porque o reembolso não caiu na data que vocês falaram. Então, assim, quando a gente fala de prazo no off, né, no requerimento, que o aluno nem está vendo, o cliente nem está vendo o nosso rosto, né? Aquele ao vivo ali em cores, cara, é muito diferente quando você está ali se assegurando, né? Aquele atendimento. Sabe uma coisa que me deixa puto? É ligar para uma operadora
de telefone, sei lá, alguma outra coisa, e vem aquela senhora digital, aquela IA sem graça. Horrível. IA é importante, mas nesse caso eu detesto ela. Quando ela fica tentando facilitar o atendimento, cara, e aí você fica Sim. tecle Você 1 só para não sei queria o quê. falar com uma pessoa. Eu só quero falar, sabe por que é importante falar? Justamente por isso. O tato é diferente. Sim. O meu caso não vai ser resolvido naquele tecle 1 vai para não sei aonde, tecle 2 vai para não sei... Cara, é um zigue-zague chato, você perde tempo. No episódio anterior a gente falou de tempo, que o tempo ele é muito importante também. Sim. Né? Se você não tem uma gestão do tempo, se você não preza por ele para organizar sua rotina e lidar com o processo, cara, tem muita coisa que desanda e você tem que saber como reorganizar depois. Mas no atendimento, não. Quando você está ao vivo ali, é na hora. Ou você pensa em como resolver, ou você vai simplesmente levar uma insatisfação ali, né? Sim. Sim. E olhando hoje para o ao vivo, Ju, Marcele também que olha e vê, enxerga o ao vivo ali, senta numa baia bem próxima, né? Sim. Mas até pelo quesito mesmo, não só por fisicamente estar presente, mas pelo conceito, né? Vocês acham que o ao vivo é um retrocesso ou é uma revolução? É uma revolução. Revolução também. Você está trazendo ali mais segurança para o aluno. São ligações gravadas, porque quando grava, o aluno também se sente mais seguro. Se você precisar reagendar um atendimento, você está mostrando também para o aluno que você está com interesse no caso dele, você está tentando buscar, mesmo que seja um resultado negativo, você mostrou que você teve interesse ali no caso e tentou buscar uma solução Sim. para aquele cliente ali. Eu acredito que seja uma revolução, sim. Sim, concordo plenamente. Nisso, nesse quesito, né, a gente percebe o quanto que a gente já trabalhou, né, de forma presencial, não digo back-office, né, porque não faz sentido back-office ser presencial, back-office é back-office. Né, mas atendimento ao cliente ele existe presencial, né, e se tratando do back-office de inserir uma célula que fale presencialmente com o aluno, sim, é uma revolução para o nosso setor. Né, eu também enxergo como uma melhoria. Mas, na perspectiva de vocês, isso é algo comum? Será que pode surgir como uma meta para o futuro, de, tipo, não existir mais back-office se só atendimento ao vivo? Eu acredito que sim. Tu acredita que sim? Sim, porque, na minha opinião, é muito mais resolutivo do que um requerimento. Não que os requerimentos sejam finalizados com uma má resolutividade, não é isso. Sim. Mas eu acredito que o aluno, como eu falei anteriormente, se sente mais seguro. É algo que a mais gente... humano, né? É mais humano. E também eu posso muito bem ali do ladinho, no N2, rapidinho. Falo para ele, você pode me aguardar um minutinho, por favor? Desliga a câmera, desliga o microfone. Olha, você não está me ouvindo, mas eu já volto. Vou lá no N2, pergunto, já trago uma resolutividade para o aluno. Não preciso abrir um subsídio, Esperar o prazo do subsídio. Isso aí, exatamente. Verdade. Então, Eu dou uma resposta ali na hora para o aluno. o que vocês estão trazendo são exemplos de quanto que a gente também precisa fomentar isso dentro da nossa própria equipe, incentivar e engajar as pessoas de saírem um pouco dos seus lugares e irem em busca do N2 e de Sim. setores que vão adjacentes ali, que vão complementar nossas resoluções, que estão ali do nosso lado. Sim. Então, custa a gente, às vezes, evitar 3, 4 dias de subsídio, 2 até, para poder ir só até ali, tirar aquela dúvida, chamar para dar uma ajuda, validar um cálculo. Então, assim, gente, inclusive produtivo, um network, né? Sim. Tá? Não é uma área que me interessa, tudo bem, mas vai agregar no seu conhecimento também. Como você disse, Concordo. o subsídio ele responde por prazo, então as respostas são mais sucintas, por mais que eu não concorde que sejam. Né? Eu acho que o back-office tem a sua estrutura de resposta, a gente está sempre muito objetivo, mas também muito rico nas respostas, e eu acho que o N2 tem total condições de seguir essa estrutura também. Tá? Não é defendendo de que eles têm que ser sucintos, não. Mas eles, no trabalho do dia a dia ali, são muito analistas, né? Eles tendem a responder com mais velocidade, saem as respostas mais curtas. E o que você aprende nisso? Né? Na verdade, você só tem ali uma resposta de um ajuste que foi feito e vai responder para o aluno. Sim. Né? E aí, como forma partindo agora para o final do nosso episódio, né? Acho que esse assunto ele tem uma ponta início, meio e fim mesmo, né? Antes da gente começar a incentivar as pessoas a buscarem mais o N2 e buscarem mais respostas de forma presencial, mais harmônica, né? Proativa, né? Porque um subsídio nem sempre é proatividade, né? Subsídio, às vezes, é subterfúgio. Às vezes eu abro, vai vencer hoje, vou abrir. Confessem que às vezes vocês abrem subsídio para falar assim, não, isso aqui vai cair em backlog, vai ficar na minha culpa, vou abrir um subsídio para isso aqui ficar na culpa do N2.
Então não vai dar tempo de Safados. fazer do dia, Aí, vai viu? abrir o N2. Júlia já fez isso. Não. E aí... E aí, gente, vocês veem que o back-office hoje ele precisa melhorar na sua proatividade quanto ao N2, essa relação N2 e back-office? Tem coisa a melhorar? Sim. Sim, O que, mais ou menos, assim? Me dê exemplos, assim. acho que a Júlia já trouxe um ponto muito importante. Ter essa proximidade maior com eles, seja no presencial, por exemplo, como ela falou, né? Para tirar as dúvidas, para informações que você não necessariamente precisa que eles executem algo. E como melhorar isso? Como eu posso melhorar? A gente pode ir atrás dessas informações e até eles. Será que criar uma agenda recorrente, semanalmente? Talvez, assim, sim, com cada uma boa. setor, será? Sim. Não com todo mundo junto, mas, sei lá, com os supervisores, a gente Sim. ter esse contato, trazer problemas e levar problemas. Trazer Sim. soluções e também levar soluções, melhorias. Sim, pontos que a gente identificou ali que pode estar sendo um gargalo naquela semana, naquele quesito ali, e trazer isso como comunicação, né? Já usando o Fique por Dentro como algo que a gente já usa, né? Fique Para por Dentro é isso. excelente, né? As pessoas ali têm Ajuda notícias bastante. muito boas, né? Muito. Parabéns aí às meninas, Paty, acho que, se eu não me engano, a Vicky também tem uma participação nesse trabalho ali de coletar informações e levar para o canal, né? E sempre estar atualizando nessa equipe. Isso é muito foda, né? Sim. A gente tem uma equipe de... As meninas em si, né? As analistas ali, elas são um arraso mesmo. São. Puxando bem saco aqui, eu gosto de puxar saco, elas merecem. E aí, gente, hora do show, hein? Marcele e Júlia, elas têm aqui um desafio hoje, que é elaborar uma rima. Vão elaborar uma rima para que incentivem vocês a procurarem o N2. Ou mostrar a importância do N2 como resolutividade ao cliente. Eu trouxe aqui, como é que chama isso aqui, esse fundo musical do rap? É beat? Acho que é beat. É beat, né? Beat. Eu trouxe um beat aqui e elas prontamente, alguns até usaram o chat GPT. Olha aí a IA como é importante, viu? Vamos ver se a IA... Muito chat GPT IA é vida, barra gente. Carol Monteiro. Alô, Carol Monteiro. Carol. Que ajudou aí no roteiro das meninas para rima. Aqui a gente tem MC Dorrell e MC Granton, que já está acostumada aos palcos da vida, né? As noitadas cantora. aí. O quê? Pode jogar pro universo. Marcelo, a gente vai encerrar esse programa hoje Vou ouvir, com a gente. música da Júlia Granton de fundo. A gente vai promover essa garota aqui. A gente faz aqui assim, Isso cara. aí. Aqui é informação, cultura. É pop, né? Como é que fala que ela fala? É pop, pop. é agro. Back-office show é agro, é pop, é culto. É tudo. É culto, é tudo. E aí, ó, se liga. Marcele, tá preparada aí? Meu Deus, não. Então se prepara. A gente tem 3 minutos pra tu lançar essa rima e esculachar. Eu vou botar na edição depois. Eu começo, você vai. Vamos lá, Marcele. 3, 2, 1 e... Esse rap é bacana, é com proatividade. Hoje aqui eu falo sobre resolutividade. O aluno é o cliente e ele sempre está atento. Vamos ler com cuidado todo o requerimento. Pra gente ele fundamenta, então presta atenção. Se preciso, pede ajuda, se ligar na resolução. N2 isso, o subsídio Dol? chama o faturamento para vetar reabertura, capricha no argumento. Pra ficar isso? melhor, eu termino como um clique. Que clique. Pra ficar melhor, eu termino com um clique. Pro aluno ficar satisfeito, passa logo no Kawiki. Alô, Carol. Créditos pra Carol, cara. Resto pra Carol. Porra, salva de palmas pra vocês aí. MC Doll, MC Granton. Caraca, assim, sinistra, hein? A gente tem que dar crédito pra essa garota. Eu nem mesmo. li Ela não antes, tem, tá? né? Tu leu antes? Não. Não, viu? Tô falando. Ela tem. Ela é cantora. Ela tem uma coisinha Eu, especial. eu, Ela tem o tempero, Pode filho. jogar pro Eu universo, treinei e deu universo errado. recebe, Ela nem receba. foi Não, fluida mas você foi assim, não. excelente também, cara. Assim, ficou muito legal. Eu queria uma batalha mesmo, né? Mas é que assim, é bem difícil fazer uma batalha aqui, né, cara? Mas que bom que a gente teve um roteirinho, vocês conseguiram aí. E, cara, assim, foi muito produtivo ao longo desses 7 episódios. A gente falar sobre resolutividade, que é um indicador muito importante. A gente está na correria aí para bater essa meta. É um indicador novo, né, mas que sempre fez parte do nosso dia a dia de atendimento, né? E a gente sempre tem que buscar mesmo a resolutividade, porque ela trabalha com tudo, com prazo, com satisfação, ela está ligada à reabertura também. Então, tudo sim. é ligado à resolutividade. A resolutividade é a chave do negócio, né? É ela que nos liga ao cliente com uma forma de confiança, né? E dizer assim, caramba, eles mandam bem, caramba, aqui eu posso confiar, eu tenho um suporte com o produto que eu contratei. Então,
Eu acho que a gente precisa conscientizar cada vez mais, não perder o fim da meada com relação a isso, tá? Então, ao longo desses episódios, eu ouvi coisas muito bacanas de todo mundo, experiências e sugestões, e eu adorei ter vocês aqui também. A dupla, uma das duplas mais improváveis, porque acho que todas elas foram improváveis, né? Mas vocês mandaram muito bem nas opiniões. Continuem sendo as referências que nós precisamos ter. E, meninas, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Deixa eu dar um abraço a vocês. Vocês foram maravilhosos, jornalista Laurel. Um dia de MC, hein? Júlia, já pode me pensar em contratar, tá? Já pode aí, ó, a dupla aí, ó. Já pode pensar aí. Obrigado, menina. Pra ser MC? Não, para trabalhar comigo. Na próxima semana, um convidado misterioso. Não perca nosso episódio especial.